Eles haviam acabado de entregar a arma mais letal que a humanidade já construiu. As peças da bomba que destruiria Hiroshima estavam a salvo em terra. A missão estava cumprida. E então, o USS Indianapolis afundou no meio do Oceano Pacífico. E ninguém no mundo percebeu que ele havia desaparecido. Essa é a história de 316 homens que sobreviveram ao pior pesadelo que o mar já produziu. E dos quase 600 que não tiveram essa sorte. Era 00:14 do dia 30 de julho de 1945. 2 torpedos japoneses do submarino e 58 encontraram o casco do Indianapolis. O primeiro arrancou a proa do navio. O segundo atingiu os tanques de combustível e detonou o paiol de munições. Em 12 minutos, um cruzador pesado de 230 metros afundou completamente. 12 minutos, o tempo que leva para tomar um café da manhã, para ler algumas páginas de um livro, para o USS Indianapolis desaparecer para sempre das águas negras do Pacífico. 900 marinheiros caíram naquele mar escuro. Alguns morreram com a explosão. Muitos foram sugados pela correnteza do naufrágio, puxados para baixo pelo vácuo, criado pelo casco descendo. Os que conseguiram chegar à superfície encontraram um oceano coberto de óleo combustível. Nos olhos, nos pulmões, na garganta. Homens vomitando, tossindo, tentando manter a cabeça acima de uma superfície que ardia e sufocava. Os coletes salva-vidas eram insuficientes para todos. Os botes eram poucos. A maioria estava simplesmente na água, no escuro, no meio do Pacífico, a 1.200 quilômetros do ponto de terra mais próximo. E ninguém sabia que eles estavam ali. A missão do Indianapolis era tão secreta que sua chegada ao destino nunca foi confirmada pelos canais normais. Sua ausência nunca foi reportada. Havia uma falha burocrática absurda nos sistemas da Marinha Americana. Nenhuma pessoa, em nenhum escritório, em nenhuma base, levantou um telefone para perguntar onde estava aquele navio. Por 4 dias, enquanto aqueles homens lutavam para continuar vivos, o USS Indianapolis era apenas mais um navio em trânsito num oceano em guerra. O amanhecer do primeiro dia trouxe o sol, o calor e as barbatanas. Os tubarões galha branca do oceano são diferentes de quase todas as outras espécies. Eles não precisam de sangue para se aproximar. Eles caçam pelo ruído, pela vibra ou pela presença de algo grande e vulnerável na água. E havia 900 dessas presenças espalhadas por vários quilômetros de oceano aberto. O banquete havia começado ainda na noite do naufrágio, mas foi com o sol que os sobreviventes começaram a ver o que estava abaixo deles. A água do Pacífico naquela região é de uma clareza cruel. Você não precisa mergulhar para enxergar dezenas de metros de profundidade. E o que aqueles homens viam, à luz do dia, era um movimento constante e silencioso de criaturas que podiam ter 2, 3, 4 metros de comprimento, circulando abaixo de seus pés que balançavam no nada, subindo, descendo, circulando, avaliando. O ataque, quando vinha, não tinha aviso. Não havia como prever qual homem seria escolhido, qual par de pernas seria agarrado vindo de baixo. Um grito, uma agitação violenta na água, e então, nada, ou quase nada. Só o círculo vermelho se expandindo na superfície, e os outros homens se afastando desesperadamente, sabendo que o sangue atrairia mais, sabendo que se afastar significava se isolar, e se isolar significava ser o próximo alvo. De dia, eles podiam ver o perigo. De noite, era pior. À noite a escuridão era absoluta, e qualquer toque, qualquer roce na perna, qualquer onda quebrando contra um ombro, se tornava um momento de terror puro. Homens gritavam sem motivo, agarravam uns aos outros em pânico, afogavam uns aos outros tentando se segurar. Os que conseguiam dormir acordavam em delírio, sem saber se estavam vivos ou mortos, se o que sentiam era real ou alucinação. Então havia a sede. Após 24 horas no oceano, a sede começa a dominar tudo. Após 48 horas, ela começa a destruir a mente. O corpo humano tem um mecanismo de tortura incorporado quando privado de água doce, imerso
Em água salgada, os rins entram em colapso. Os eletrólitos se desequilibram e o cérebro começa a produzir alucinações que parecem absolutamente reais. Homens juravam enxergar ilhas. Juravam ver navios de resgate no horizonte. Alguns começaram a mergulhar, convencidos de que havia suprimentos de água doce dentro do Indianápolis afundado, logo abaixo deles. Muitos beberam água do oceano. Todos os médicos, todos os manuais de sobrevivência, toda pessoa que já passou por treinamento de emergência marítima, sabe que isso é uma sentença de morte. A água salgada acelera a desidratação, acelera o colapso dos rins e acelera a insanidade. Os homens que beberam começaram a entrar em psicose. Atacavam companheiros, gritavam sobre conspirações. Alguns acreditavam que os japoneses haviam infiltrado o grupo e tentavam afogar os que identificavam como inimigos. Se você está chocado com o que está ouvindo e quer saber como essa história termina, deixa o seu like agora. Esse é o tipo de história que o mundo precisa conhecer. No terceiro dia, o grupo que havia começado com 900 homens havia se reduzido drasticamente. A exaustão, os tubarões, a loucura, o colapso físico, os companheiros afogados no caos da noite, os sobreviventes restantes já mal conseguiam manter os olhos abertos. Alguns simplesmente soltavam o colete e afundavam em silêncio, sem luta, sem grito. A morte pelo esgotamento total pode parecer, de longe, com rendição. De perto, é apenas o momento em que o corpo decide que não há mais nada a fazer. O resgate não foi planejado. Foi um acidente de rota. Na tarde do quarto dia, um avião de patrulha voava por uma rota de reconhecimento de rotina quando o piloto avistou uma mancha estranha na superfície do oceano. Ele desceu para verificar. Era óleo. E no óleo, boiando, havia homens. O piloto quebrou o protocolo de silêncio de rádio e transmitiu a posição imediatamente. Outros aviões chegaram. Depois, os navios de resgate. O que encontraram era quase impossível de descrever. Homens que já não conseguiam falar, que mordiam os socorristas quando tentavam pô-los para bordo, que choravam sem parar, sem saber que estavam chorando, que perguntavam pelos companheiros que haviam sido puxados para baixo 2 dias antes, como se ainda esperassem vê-los aparecer na superfície. De 900 homens, 316 estavam vivos quando os navios chegaram. E de 316, nenhum saiu daquele oceano do mesmo jeito que entrou. Os sobreviventes do USS Indianapolis voltaram para casa, mas boa parte do que eram ficou no Pacífico. Pesadelos que duraram décadas. A incapacidade de dormir perto de qualquer fonte de água. O hábito de acordar de madrugada, verificando se estavam boiando. O capitão Charles McVeigh foi submetido a uma corte marcial, tornando-se o único comandante naval americano a ser julgado pela perda de seu navio em combate. Por anos, crianças que haviam lido sobre o caso enviavam cartas de ódio para a casa dele. Em 1968, ele se suicidou no jardim de sua casa, segurando um bonequinho de marinheiro numa das mãos. O USS Indianapolis entregou a bomba que mudou o curso da guerra, e então o mar devorou seus tripulantes, e o mundo precisou de 4 dias para perceber que havia algo errado. Isso é o que acontece quando a história decide ser cruel, de verdade. Se você chegou até aqui, você já sabe o que o canal Sombria faz. Traz as histórias que a história oficial prefere deixar enterradas. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo. Cada semana tem uma nova história esperando por você, e nenhuma delas é confortável. E, antes de ir, deixa sua resposta aqui embaixo. O que você faria para manter a sanidade se estivesse à deriva no meio do oceano, por 4 dias, sem água e cercado pelo perigo? Leia algumas respostas nos comentários, porque as pessoas têm coisas surpreendentes a dizer sobre isso.